Olá, bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais. Se você está chegando agora, esse é um canal voltado aí a high performance, né? Manutenção preventiva e corretiva. Então, se você gosta do mundo automotivo, se considere se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e acompanhar aí os nossos projetos, ok? E se você também quiser se tornar membro do canal, nós temos dois níveis, né? Que você pode escolher aí, que você vai estar ajudando o canal e você vai fazer parte desta comunidade de Gearheads, ok? E nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre os motores 2.0 16 válvula e aí que nós temos no mercado, algum deles, né? Então, vou falar um pouco aí dos motores do Focus, né, que é o carro principal aí do projeto do canal. Vamos falar aí também do Sandero RS, Civic SI, Astra 2.0 16 válvulas. Então, são alguns motores 16 válvulas que vamos estar mencionando aí no decorrer deste vídeo, ok? Então, bora pro vídeo. Então, começando aqui, nós temos aqui um descritivo que mostra alguns motores. Então, começar aí pelo Focus MK2,5. Então, Focus MK2,5, nós temos ele aí de 2009 a 2013. Ele é um motor 2.0 16 válvula. A primeira versão é monocombustível, ou seja, só gasolina. E nós temos a versão Flex aí a partir de 2011, perfeito? Esse motor, então coloquei aqui algumas particularidades, né? Viscosidade de óleo, diâmetro de pistão, virabrequim, tamanho de biela. Alguns carros eu não consegui informação. Essas informações foram adquiridas do manual do proprietário, abaixados aí da web, né? Então eu baixei o manual de cada veículo e dentro desta versão do manual do proprietário nós fizemos esse comparativo, ok? Então, se você falar, pô, peguei o manual do meu carro, ele dá outro tipo de informação. Então, essa informação foi pega no manual na web, então pode ser que tenha algumas versões, algumas correções, alguns comentários extras que não estavam nessa versão que eu utilizei para fazer esse comparativo, ok? Então, se tiver alguma coisa para adicionar, deixa um comentário aí bem construtivo, né? É isso que fortalece a nossa comunidade. Deixar aí um comentário bem construtivo para a gente cada vez mais fazer conteúdos mais relevantes e trocarmos experiências. O objetivo do canal é isso: trocar informação, experiência, mostrar o dia a dia de um gearhead apaixonado por carros, né? Eu sou um mecânico de automóveis, preparador de motores e hoje um engenheiro que trabalha na área automotiva. Então eu tenho o melhor dos dois mundos, tanto a paixão de um gearhead como trabalhando com engenharia no ramo automotivo. Então eu conheço os dois lados da moeda, conheço os dois mundos e a ideia é compartilhar isso com vocês, perfeito? Então, vamos comentar aí os tipos de motores que vamos fazer esse comparativo hoje. Então, primeiro, o Focus MK2,5, como eu mencionei já, de 2009 a 2013. Temos o Focus MK3 ou MK3,5, que é o mesmo motor, né? Que é, vamos dizer, de 2014 até 2019. Nós temos esse carro. Temos o Honda Civic SI, que é a versão esportiva do Honda, né? Que também é um motor 2.0 16 válvula. O Sandero RS, que também é um hatch, que contém um motor 2.0 16 válvula. E o Astra, né? Motor aí GM, Astra, Calibra, Vectra, que possuía o motor 2.0 16 válvula, tanto flex como gasolina. Primeiro item que eu quero mencionar desses veículos é o óleo utilizado. Então, qual que é o óleo utilizado? Então, no Focus MK2,5, utiliza o 5W30, né, 4.3 litros. Já o Focus MK3, ele utiliza o 5W20, também 4.3 litros. Já o Honda Civic recomenda o 10W30, né? Eu achei estranho esse comentário aqui que diz que não é recomendado lubrificantes sintéticos, como se ele não usasse óleo sintético. Então, se você sabe alguma coisa sobre isso, comenta aí, pessoal. Se realmente o Civic SI não utiliza óleo sintético, né? Se ele é semissintético ou mineral, pela viscosidade, né, fica essa dúvida. Então, se tiver um comentário, põe aí. Peguei isso no manual. Sandero RS, né, 5W30, Astra,
Aí ele dá várias opções, 5W30, 15W40, 15W50, 20W40 ou 20W50. Então várias opções para esse motor aí. Então siga o que está no manual do proprietário do seu carro, perfeito? Quando a gente vai analisar um motor naturalmente aspirado, que a gente está falando aqui de motores aspirados, então são motores 2.0, 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, ok? Aí totalizando 16 válvulas. É uma coisa muito importante no desenvolvimento do motor, que vai determinar muita coisa, o que é? Justamente o diâmetro de pistão e curso do virabrequim. Juntos desse conjunto ele vai fazer o que? A cilindrada do motor. Você vê que todos esses veículos possuem a cilindrada de 2.0 litros ou 2.000 centímetros cúbicos, ok? Quando você faz o cálculo de cilindrada, comumente ele dá menos de 2.0. Aí por conta do arredondamento, né, feito utilizado esse número. Então a gente vê aqui no Focus MK2,5, nós temos um diâmetro de pistão de 87,5 milímetros. Perfeito? Com o curso do virabrequim de 83,1 milímetros. Já o Focus MK3,5 possui o mesmo curso e diâmetro do pistão, ou seja, 87,5 milímetros de diâmetro de pistão e o curso do virabrequim de 83,1. Se você já pegar o Honda SI, olha que coisa interessante. Ele possui o mesmo diâmetro de pistão e o mesmo curso do virabrequim, de 86 milímetros. Então ele é 86 por 86. Se você já pegar o Sandero RS, olha que interessante. Ele tem um diâmetro de pistão de 82,7 e um curso do virabrequim de 93 milímetros. Ou seja, se você analisar, o Sandero RS ele tem um curso do virabrequim maior que o diâmetro do pistão. Se você pegar o Honda Civic SI, ele tem o mesmo diâmetro de pistão, é o mesmo curso do virabrequim. Se você já pegar o motor do Focus, tanto MK2,5 quanto MK3 ou 3,5, o diâmetro do pistão é maior que o curso do virabrequim. Olha que interessante. E olha que outro ponto interessante que eu quero mencionar aqui. Quando você pega o Astra, né, ele tem o mesmo diâmetro de pistão e o mesmo curso do virabrequim utilizado pelo Sandero RS. O Honda SI possui o mesmo diâmetro e curso virabrequim dos motores GM. Ou seja, é como se fosse um motor GM. Mesmo diâmetro e mesmo curso do virabrequim. Olha que interessante. E aí você para pensar, se o Astra tem o mesmo diâmetro e o mesmo curso de virabrequim que o Honda, por que a potência é tão diferente? Porque a dirigibilidade é diferente. Aí entra outros fatores, como por exemplo o cabeçote, comando de válvula, o VTEC, né? Então tem outros fatores. E aí outro ponto que eu quero mencionar aqui. Se você pegar o Sandero RS, ele é um motor AP. O motor AP ele tem o diâmetro de 82,5 de pistão e 92,5 ou 92,8, dependendo da literatura que você pegar, do curso do virabrequim. Então o Sandero é igual um motor AP e o SI é igual um motor GM. Olha que interessante quando você faz o comparativo dos motores, ó, a mente abre, você começa a analisar o motor de outra forma, né? Então, como a gente estava mencionando, se você pegar o motor do Focus, né, que é o 2.0 16 válvulas, que ele tem o diâmetro do pistão de 87,5 e o virabrequim de 83,1, ele vai me dar uma cilindrada total de 1.999 centímetros cúbicos. Ou seja, arredondando é um motor 2.0. Você pega alguns motores, às vezes ele dá lá 1955. Já é considerado 2.0 no arredondamento, porque ele passou dos 1950, né? Se ele ficasse lá 1949, já era considerado Mini 9. Então aqui ele é muito próximo de um motor 2.0. Aí o arredondamento é bem curto, né? Isso também acontece no Focus MK3, né? Diâmetro do pistão e virabrequim totaliza uma cilindrada de 1.999 centímetros cúbicos. Se você achar interessante, comenta aí, faça um comentário que eu posso fazer um vídeo mostrando como calcular a cilindrada do motor, ok? Se você pega aí o Honda Civic SI, você vê que calculando
calculando o diâmetro do pistão com curso do virabrequim, totaliza uma cilindrada total de 1998, né? Se você pegar e fazer uma análise, dividindo pela cilindrada do motor, nós temos aí aproximadamente 500 centímetros cúbicos por cilindro. Então, cada cilindro totaliza uma cilindrada unitária de 500 centímetros cúbicos. Quando você soma os 4 cilindros, ele totaliza a cilindrada total do motor em 1999 centímetros cúbicos ou 2,0 litros, perfeito? Se você pegar o Sandero RS, né, fizer o cálculo da cilindrada, você vai ver que ele vai dar uma cilindrada de 1998. Você vê que é a mesma cilindrada aí do Honda Civic SI e do Astra. Como o Honda Civic SI e os motores GM 2.0 possuem o mesmo diâmetro e curso do virabrequim, você vê que nós temos a mesma cilindrada total. Então, você vê que interessante. Se você fazer uma análise aí de cilindrada total, ou se você fizer uma análise de diâmetro do pistão e curso do virabrequim, você vê que o motor do Focus é um motor virador. Por quê? Quanto menor o curso do virabrequim, o carro tem menos torque em baixas rotações e é mais favorável a altas rotações, né? Se você pegar os motores de Fórmula 1, você vai ver que o curso do virabrequim é muito pequeno, né? Porque é motor para virar 18, 19, 20 mil, 22 mil rotações por minuto, né? Você vê que o Focus é um motor que vira muito, ele não é um motor áspero, né? Então ele é um motor que gosta de girar, porque o curso do virabrequim é menor que o diâmetro do pistão. Se você pegar aí já o Sandero RS, você vê, ó, 93 milímetros, né? O próprio motor AP, você pega os motores 2.0, os motores do Gol, você vê que é um motor super áspero, chegou a 5.200, o motor é super áspero, 5.000 já é áspero, 5.500, mas eu ponho uma turbina, viro 9.000, tá, você enfiou uma turbina, mas o motor é áspero. Tanto que você vê que uma das revoluções do motor AP, que foi no Golf, e foi aumentar a biela, né, o bloco longo, né, justamente porque o motor é muito áspero, por causa do curso do virabrequim. Você vê que o Sandero RS é um motor aí que ele é áspero, né? Você vê que a potência máxima dele não é tão alta comparada aí com o do Focus, né? A gente vai chegar nesse ponto aí, ok? Assim, aproveitando aqui, se você não é inscrito no canal, ó, deixei um QR Code aí do lado, já escaneia aí o QR Code, se inscreve no canal aí, não se esquece, vamos fortalecer nossa comunidade, ok? É, Ainda falando sobre esse assunto que estávamos mencionando, uma coisa interessante, se você pegar o motor do Focus, ó, quando você tem um motor que o diâmetro do pistão é maior que o curso do virabrequim, ele é chamado de motor super quadrado. Quando o diâmetro do pistão e o curso do virabrequim são os mesmos, ele é chamado de quadrado. E quando o diâmetro do pistão é menor que o curso do virabrequim, ele é chamado de subquadrado. Então, se você fazer uma análise de proporção de diâmetro de motor, tanto o motor do Focus MK2,5 quanto os motores do Focus MK2 e MK2,5, se você fazer uma analogia, uma análise, esses motores é super quadrado. Por que super quadrado? Porque o diâmetro do pistão é maior que o curso do virabrequim. Então ele é um motor super quadrado. Quando você tem um motor que o diâmetro do pistão e o curso do virabrequim é igual, ele é quadrado. Então, tanto o motor do Honda Civic SI quanto dos motores GM 2.0 16 válvulas são motores quadrados, porque eles têm o mesmo diâmetro de pistão e curso do virabrequim. Se você já olhar para o motor do Sandero RS, ele é um motor subquadrado. Por quê? Porque o curso do virabrequim é maior que o diâmetro do pistão. Então, os motores da Ford Focus 2.0 16 válvulas são motores super quadrados, porque o diâmetro do pistão é maior que o curso do virabrequim. Os motores do Honda SI e dos motores GM 2.0 16 válvulas Astra, Vectra, Calibra são motores quadrados, porque o diâmetro do pistão e o curso do virabrequim são os mesmos.
E já o motor do Sandero é um motor subquadrado, porque o curso do pistão é menor que o curso do virabrequim. Então, quando a gente vai analisar motores, você vê como isso faz toda a diferença? Pô, subquadrado, super quadrado é motor que gira. O curso do virabrequim é curto. Ó, o motor quadrado é intermediário. Ó, se você pegar o motor super quadrado, subquadrado, o virabrequim muito longo não é um motor que favorece tanto giro, né? Com algumas exceções. Então você começa a analisar motores de uma outra forma, né, time? E aí a gente faz o cálculo da cilindrada e vê se esse motor é um 2.0, o que você pode fazer para transformar ele num 2.100, 2.200, né? Você vê aí nos motores dos Gols, né? Colocava-se o pistão do Monza, né? 84.8, se não me engano, do 1.8, arredondando 85 milímetros, ou tinha gente que já queria pôr do 2.0, mas só que o problema é que as paredes ficam muito finas, e às vezes numa corrida ele já danificava o bloco do motor, né? Hoje o pessoal utiliza pistão de moto, né, para transformar em um 2.100, 2.200, então era feito uma salada de fruta nos tempos de arrancada antigamente, né, quando não tinha tantos fabricantes de pistões. Hoje você pode chegar num fabricante de pistão forjado e falar, ó, quero um pistão de 88,5 milímetros, quero aumentar a cilindrada do meu Focus. Ele vai fazer um pistão, perguntar qual a taxa de compressão que você quer, então ele vai fazer cabeçudo, côncavo, se for turbo. Então hoje a gente tem muitos fabricantes bons que você pode desenvolver um pistão para melhorar a performance do seu carro. Antigamente não, você fazia uma salada de fruta, né? Já vi gente usar pistão de Fusca em motor AP, aí cortava a saia, né, para deixar mais leve, comia o pistão por dentro, eram as opções que tinha no momento no mercado, né? Você colocar os pistões do 4 polegadas, né, do Opala 4 cilindros no Opala 6 cilindros para ficar um 4400, né? Então a opção que tinha é você fazer saladas de fruta usando pistões de outros motores ou de motos, para aumentar a cilindrada do seu motor, né? Tinha aquele virabrequim da Audi que o pessoal utilizava de 95 milímetros, né? Motores diesel, acho que é da Audi, que é 95 milímetros, para você aumentar o curso do virabrequim. Depois veio os motores GM 2.2, 2.4, né? Para aumentar a cilindrada. Aí você pega o próprio Focus, motor 2.0, 2.3 e 2.5. Eu vou fazer um vídeo comparativo só dos motores da linha Ford, 2.0, 2.3 e 2.5, hein? Então fica atento, pessoal. Aí outra coisa importante quando a gente está falando de motor, né? Você montou o conjunto pistão e biela. Ah, meu motor é quadrado, super quadrado, quadrado ou subquadrado. Pô, qual que é o volume, a cilindrada total desse motor? Outro ponto que a gente analisa, taxa de compressão, né? Que é quantas vezes o volume da mistura ar-combustível é reduzido na câmara de combustão. Então, isso é a taxa de compressão. Quantas vezes você reduz o volume ar-combustível que o motor sugou? Quantas vezes você reduz aquele volume da cilindrada unitária? Quantas vezes ele é reduzido quando o pistão está em ponto morto superior? Então, 10:1. Então, 10 vezes esse volume, 12, 14,5 vezes ele diminui esse valor, né? Então, quanto maior a taxa de compressão, significa que você está diminuindo cada vez mais o volume, a cilindrada unitária do motor em ponto morto superior. Quantas vezes você diminuiu esse volume unitário do motor, né? Então, isso é a taxa de compressão. E a gente tem um limite. Então, para carros de corrida, um exemplo. Você pega os carros antigamente, você tinha taxa de 8,5. Já peguei motor de Fusca que quando você vai medir a taxa de compressão, deu 6 de taxa, né? Se você pega os motores aí 1.6, né, 1.8, 1.6, aí você vai lá e mete o pistão do 1.6 no 1.8 ou do 1.8 no 1.6, tem lá uma salada que você faz que a taxa cai para 6,5, o pistão não sobe tudo. Então você pega o pistão do 1.8 e joga no 1.6. Aí fica um gap enorme. Aí você vai medir da 6,5 de taxa. Aí o pessoal ia lá e colocava 2,5 kg de pressão e não quebra. O carro, quando tá andando de baixo, é horrível. Fia ponto, fia comida, o carro não vai. O carro é fraco, mas quando entra a turbina, entrava de uma vez, tracionando. Pistão em biela original, era o que tinha na época. Você não usava muita, você destachava muito o motor, né?
E aí, como a gente tá falando de taxa de compressão, Fusca é muito comum você medir Opala. Você vê que o Opala original não tem taxa de compressão. Aí você vê que é um 6 cilindros fraco. Aí você vai lá, põe taxa, põe pistão cabeçudo, arranca junta, põe sem junta, põe o-ring só. Meu, a taxa de compressão vai lá para 14, o carro ganha potência. Aí você vê esses carros aspirados, 300 cavalos aspirados, né? Com Weber, com comando, né? Com outros complementos, mas a taxa de compressão para aspirado é tudo. Então, como eu comentei, os carros antigamente não tinha taxa, era 8,5 de taxa. E aí, com a evolução da injeção eletrônica, os carros começaram a ganhar taxa 9,5, 10, 10,5, né? Hoje a gente tem carro aí com 12 de taxa, né? Aí, se você pegar o Focus MK2,5, olha a evolução. Eu tô falando de 2009 a 2013. Usava 10,8 de taxa. Aí veio os Focus de injeção direta, a taxa de compressão foi para 12 para 1, né? Então, isso prova aí como é um carro bom, né? Aí você pega o Honda Civic SE, ele tem uma taxa de 11 para 1. Você pega o Sandero RS, 11,2 para 1. E aí com esses motores antigos da GM, 9,6 para 1. Você vê que não tinha taxa, porque era só motor gasolina, né? Você já pega os motores aqui da Ford, são motores flex, álcool e gasolina, então você já consegue usar uma taxa de compressão maior. E aí eu peguei algumas informações na web, né? Não tem isso no manual, eu não sei se isso está correto, mas é que eu pude ver agora, de diâmetro de corpo de borboleta, né? A gente tá falando às vezes, pô, se eu tenho um motor 2.0 virador, será que a borboleta é grande, é pequena, como funciona? Já o Focus MK2,5, diâmetro da borboleta, 55 milímetros. Focus MK3, MK3,5, também 55 milímetros. Aí você pega o Honda Civic SI 64 milímetros. Fica a dica, pessoal. Você que quer fuçar no seu Focus aí, ó, uma dica preciosa. Eu tenho um vídeo aí para falar sobre corpo de borboleta. Vou dar uma dica boa para os Focus, hein? Você pega aí Sandero RS 60 milímetros. Você pega aí a linha GM 60 milímetros também. Então, olha que interessante. Você vê que os motores que vão ganhando mais potência e mais torque tem um corpo de borboleta maior, né? E tudo é uma orquestra, tem que trabalhar em sintonia. Então não adianta eu não ter taxa, eu ter só torque embaixo e que nem enfiar um corpo de borboleta de 80 milímetros, corpo de 90 milímetros. Vou pegar um corpo lá do Mustang de quase 90 milímetros e vou enfiar lá no Focus. Não vai ficar legal. O regime do motor vai ser estranho, a curva do dinamômetro. O carro vai dar um pico e já vai, sei lá, ou cair ou manter, não sei. Tudo é uma orquestra, você tem que trabalhar isso. Então você, pô, pera aí, meu virabrequim é para virar, posso aumentar o corpo de borboleta, meu negócio é torque, vou diminuir. Então tudo ali é um jogo, né? Você pode ir testando, né? Aí se você pegar aqui a potência do motor, você vê o Focus MK2,5, 148 cavalos a 6.250. Você vê, é um motor que vira, hein? A potência vem em mais de 6.000 RPM, 6.250, né? Você vê que quando eu instalei um corpo de borboleta maior, escape e o coletor do Fusion, a potência foi para 6.400, 6.500. Você vê que eu aumentei a curva de potência do motor, ou seja, o motor quer virar. O curso do virabrequim é menor que o diâmetro do pistão. Esse motor vira muito, pessoal. Tanto que quando você põe borboleta, comando, meu, libera lá o corte de giro da injeção, meu. Hoje eu ando com corte a 7,100 para você ter uma ideia. Então, motor que vira muito, ok? Você pega aí, ó, potência máxima do Focus MK3, 178 cavalos. Então, a diferença entre os dois vai ficar para um próximo vídeo, perfeito? Quando você pega aí o Civic SI, vou subir aqui para ficar mais fácil. Ele tem a potência de 192 cavalos a 7.800 RPM na gasolina. Você vê que motor virador. Então, ele tem um virabrequim de 86 e o diâmetro de pistão de 86, mas ele também é um motor virador. Você vê que você pega um virabrequim que é abaixo de 90, é um virabrequim para motor que vira. Você pega virabrequim que o curso é maior que 90, já é um motor mais para torque, mais áspero. Aí você fala, como que você me prova isso? Pega o Sandero. Ele tem 148 cavalos, a mesma potência do Focus, mas a 5.250. Então, você vê que a potência máxima do Sandero vem abaixo dos 6.000 rotações por minuto, porque o curso do virabrequim é de 93 milímetros, não é um motor que vira, né? Tá certo, tem outros fatores de comando, pode ser que eu ponha um comando aqui, passe a potência dos 6.000, posso pôr um comando para virar 7.000, ele vai virar 7.000, mas
O que a gente tem que levar em consideração é um cálculo matemático, quando a gente fala em preparação de motor, que é velocidade média do pistão, VMP. Então você calcula a velocidade média do pistão esse cálculo é feito através do curso do virabrequim. Eu posso também estar mostrando isso depois para vocês. Então tem carro que se você calcular a velocidade média do pistão, se ele passar de 20 metros por segundo e o pistão for original, você pode destruir seu motor. Então você pode pôr um comando, ele vai virar, mas pela velocidade média do pistão ele não vai suportar. E aí você vai ter, meu pistão é biela original, não posso exagerar. Você pega um carro que o curso do virabrequim é curto, às vezes você vai calcular, dá 24 metros por segundo. Você fala, vira demais. Pega um Fusca, que o curso do virabrequim é 69 milímetros e o diâmetro do pistão é 85,5. Né? Um Fusca 1600. Você vê, o curso do virabrequim é 69, olha como é curto. E o diâmetro do pistão é 85,5. Aí você pega, por causa do comando de válvula, a potência máxima vem a 4,5 no Fusca. Não vira, por causa do comando de válvula, diâmetro de pistão. Tanto que quando você põe comando válvula, o motor do Fusca vira muito, porque o curso do virabrequim é curto. Aí voltamos aqui. Em relação aos motores 2.0 e 16 válvula na linha GM, aí 136 cavalos, 5.400. Okay? Aí o torque, 19,2 quilograma força metro a 5.250. Você vê, o torque do carro vem lá na alta. É quase a potência do Sandero, 5.250. Você vê, virabrequim. Aí você pega o Focus MK3 3,5, torque 22,1, 22 kg força metro, 4.500, né? Já vem um pouco menor ali, né? Porque ele é um comando variável. Então, o comando variável, ele muda o diagrama do comando, favorecendo torque em baixa e potência em alta. Então, por conta do comando variável, você tem um torque abaixo do Focus MK2,5 e você tem uma potência acima do Focus MK2,5 por causa do comando variável. Então você vê, tudo é um conjunto, né? Com o mesmo diâmetro de corpo de borboleta. Aí você pega o torque do Civic SI, são 19,2 kgf, 6.200. Você vê? Como vira esse Honda Civic SI? O pessoal, quando faz remap aí, passa dos 8,5, hein? Vira muito esses motores. Você já pega aí o torque do Sandero RS, 20,2 kgf, 4.000. Olha a diferença. No Focus vem a 5.250 e no Sandero a 4.000. Isso estou falando a relação virabrequim, ó. Aí você a mesma coisa o Civic, ó. Se você pegar o Civic e o Sandero RS, tem o mesmo volume cúbico. Centímetros cúbicos, 1998. Só que um tem o curso do virabrequim de 86, o outro 93. Você vê que o que tem o menor curso vira mais, a potência vem a mais de 7.000 e o torque vem a mais de 6.000, mais que a potência máxima do Sandero. E aí você pega o Sandero, como ele tem a relação de um motor subquadrado, você vê que o torque vai lá para baixo. O torque vem a 4.000, o torque máximo do carro. Então, o carro pro dia a dia é mais agradável de dirigir o uso urbano. Para quem gosta de acelerar, você pega aí o Civic SI e o Focus, são motores aí para quem gosta de acelerar mais, né? São motores aí que o virabrequim favorece giro. Aí você pega os motores GM 19,2, né? Mesmo torque do Civic SI, você vê que interessante, os dois têm o mesmo diâmetro e curso de virabrequim e deu o mesmo torque, 19,2 kgf/m. Só que nos motores GM o torque veio a 4.000 e nos motores da Honda, do Civic SI, a 6.200. Olha que interessante. Você vê como é legal fazer essa análise de motor, como a nossa mente vai abrir. Eu acredito que a mente de vocês vai abrir. Quando vocês vão comprar um carro, vocês vão pegar o manual do proprietário, vão olhar o diâmetro do pistão, curso, taxa, qual que é o diâmetro do borboleta, qual que é a potência máxima, o torque máximo, como que é essa curva,
Torque, potência, tá próximo, tá distante, né? Isso conta muito quando você vai comprar o carro, que é o dia a dia. Você quer passar uma lombada, dar uma triscada e ir para trás, ter força, torque em baixa, ou você tá preocupado em pegar a estrada e o motor ser girador, parecer uma moto acelerando. Então tudo isso conta quando você vai fazer a análise de um motor. Então é importante antes de você comprar o carro, entre, abaixa o manual do proprietário, faz essa análise, é um motor super quadrado, quadrado, subquadrado, qual que é as curvas, a taxa, né, diâmetro de borboleta, tem comando variável, não tem. Então, isso é muito importante quando você vai comprar um carro ou quando você vai preparar um motor, porque através da relação diâmetro e curso que você vai montar o seu projeto turbo, aspirado, nitro, blower. Aí você vai, a partir da rotação do motor, você vai escolher comando, diâmetro de borboleta, quantas borboletas, turbina, né? Tudo se constrói a partir da rotação do motor que você vai trabalhar, ok, time? Então, continuando, time. Falar um pouco agora sobre folga de velas, né? Você pega no Focus MK2,5. É um dos carros que mais utiliza gap de vela grande, hein, pessoal? 1,3 milímetros, né? Eu até fiz um vídeo no canal sobre troca de velas. Mencionei que algumas pessoas estão utilizando o gap de vela do Focus MK3, MK3,5, para evitar problema de queima de bobina. É muito comum dar problema de bobina no MK2,5. No projeto Focus Dark Horse eu utilizo 1 milímetro, se eu não me engano, justamente para evitar isso daí, né, de sobrecarregar a bobina. 1,3 milímetro é muito gap de vela, meu. E aí a vela vai gastando, aumenta para 1,4, 1,5, 1,6, aí o que acontece? Ele satura a bobina e queima a bobina. Se ele se mantém no 1,3 não dá problema. Então se com frequência você faz revisão no seu sistema e sempre está calibrando o gap de vela, não tem problema. Mas você pode, para evitar isso, utilizar um gap menor. Então o Focus MK 2,5, como é um carro que vem da Europa, aí emissões de poluente na época, você vê que é um carro totalmente voltado para emissões, né? Coletor variável, placa de turbilhonamento, né? Então é gap de vela alto para ter eficiência na queima, então ele utiliza 1,3 milímetros. Focus MK3 3,5 0,90 milímetros. Honda Civic SI, manual do proprietário diz entre 1 e 1,1 milímetros. Sandero RS 1 milímetros. E linha GM entre 0,80 a 1 milímetro, perfeito? Focus MK2,5 não tem comando variável, né? Comando fixo. Você já pega os motores 2.3 do Fusion e 2.5, você já tem o comando de válvula, alguns só na admissão, né? E aí você pega o Focus MK3, 3,5 comando na variável, tanto na admissão quanto no escape. E aí a gente tem um sistema VTEC no Honda, né? SI, que é sensacional. Esse sistema que ele tem um acionamento hidráulico, que ele faz um acionamento da duração do comando mais tranquilo em baixas rotações, e quando você acelera numa determinada rotação, ele libera essa parte hidráulica, ele faz o acionamento dos balancinhos, aumentando tanto o lift quanto a duração do comando. Por isso que o motor vira muito, né? O segredo está no cabeçote desse carro, né? Ele aumenta muito o levante, o lift do comando e a duração do motor, né? Então é um sistema muito legal e que faz uma grande diferença. Por isso que eu digo que a diferença desse motor está no cabeçote. Porque a partir de baixo você vê que é igual do motor GM. Não temos comando variável no Sandero RS e nem nos motores GM 2.0. Então todos, aqui nós temos uma injeção sequencial multiponto no Focus MK2,5, Focus MK3 injeção direta, ou seja, ele injeta direto na câmara de combustão, tanto que o formato do cabeça do pistão é diferente do modelo anterior. Por quê? Quando você tem injeção indireta, você tem que injetar um volume de combustível. Ele injeta esse volume e ele tem que ter um sistema de fazer a mistura ar combustível, né? Um turbilhonamento, ele já entra ali para criar essa mistura do ar combustível para quando entrar ali dentro fazer a queima. Já na injeção direta você não tem esse intervalo, né? Então o formato do pistão, quando ele injeta no meio da cabeça do pistão, ele tem um formato que ele forma um dumbbell, né? Ele forma uma turbulência ali da mistura ar combustível para quando for queimar, a gente ter a queima, a centelha
ele tem uma queima eficiente porque ele misturou o ar com combustível, né? Eu sempre dou aquele exemplo, né, do café. Você colocou açúcar, colocou café. Se você não mexer, você vai tomar, o café vai estar amargo. Então você tem que mexer o café com açúcar para você conseguir degustar o seu café. É a mesma coisa misturar combustível. Você tem que ter uma mistura do ar com combustível. Por isso que tem esse dumbbell, esse turbilhonamento para fazer essa mistura entre os dois, essa reação química com a centelha vai gerar energia, né? Movimento. E aí nós temos aí no motor do Civic SI um sistema injeção sequencial multiponto, também no Sandero RS sequencial multiponto e na linha GM também o único que tem injeção direta desses motores 2.0 16 válvulas é o Focus MK3, MK3,5. Todos os motores têm a mesma ordem de ignição, ou seja, 1342, porque ele é uma injeção semi-sequencial. Então, primeiro combustão, pistão 1, depois 3, depois 4, 2. Então é a ordem de ignição da centelha, né, do motor. Você vê que os motores antigos, a gente tinha centelha perdida, era os pistões gêmeos, 1, 4, 2, 3, né? 1, 4, 2, 3. Então eram os pistões gêmeos que a gente tinha aí a centelha. Agora não, agora ela é semi-sequencial, né? Folga de válvula. Você vê que o único que é hidráulico é a linha GM. A linha do Focus, a gente pode considerar aí também de 0,25 a 0,35 regulagem de válvula, admissão aí, né? E 0,35 a 0,40 escape, né? Então, folga de válvula sempre é menor na admissão e maior no escapamento, por quê? Durante a queima, né, o escapamento esquenta muito e essa troca de valor vai para a guia de válvula, esquenta o conjunto. Então, se você tiver uma folga de válvula muito justa, com o aquecimento de temperatura dos gases de escapamento saindo da câmara de combustão para o coletor de admissão, você pode fechar, né, a temperatura, esquentar tanto que você perde essa folga. E aí ele vai comer o comando, né? Esse é um dos fatores. Outro fator também em relação à duração do comando. A regulagem de válvula altera a duração do comando. E aí tem empresas que quando você faz a leitura do comando, pela regulagem de válvula, ele te dá mais admissão no escape, mais duração na admissão do que no escape. Era muito comum que eu mexia em carro original e o cara queria melhorias. Eu fazia uma regulagem de válvula e colocava um pouco mais uma folga menor no escape, para aumentar a duração, fazer enquadramento de comando no comando original. Muda muito esses carros, você não tem ideia. Quando o cara só anda triscando o pé e gosta de torque, quando o cara gosta que o motor vira, e aí você faz um enquadramento aí, atrasa 2 grauzinhos também. Tem carro que aceita muito bem isso aí, ok? E aí a gente tem a parte da bateria. Como eu mencionei, eu peguei isso daqui no manual de cada veículo na web. Então você pega o Focus, uma bateria de 12 volts, 52 ampere hora. Você já pega o MK3, 60 ampere hora. Você já pega o Civic SI 47, você já pega o Sandero RS 50. E você pega linha GM 55. Então você vê que o Focus MK3, ele é um carro bem legal. Comando variável, injeção direta, mais taxa, bateria com maior amperagem. É um carro que tem muito potencial. Um dos planos aqui do canal é adquirir um Focus MK3,5 e fazer um projeto aspirado bem legal. Parte de alternador, MK 2,5, 120 ampere. Aí você já pega o MK3, como a gente tem mais componentes, 150 ampere. Aí você pega já o do Honda Civic 105, você vê que bem baixo, né? Sandero 120 ampere. E aí você pega o menor de todos, né? Naquela época não tinha tanta eletrônica embarcada. Você vê a diferença da evolução da eletrônica embarcada tanto na bateria quanto no alternador, usava 70 amperes, né? Então mudou muito, né? Então, pessoal, isso foi um comparativo básico. Eu quero depois fazer outros vídeos mencionando sobre esse motor. Eu queria fazer o cálculo de velocidade média do pistão, pressão média efetiva, cavalos por litro, cilindrada. Então eu vou fazer um outro vídeo mencionando esses cálculos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo comparativo. Comenta aí o que vocês querem ver mais no canal aí, qual tipo de vídeo, se esse vídeo é legal. Eu tô com a ideia de fazer um comparativo aí de alguns veículos, né? Então entrar no site por exemplo, da Ford, fazer um comparativo aí mostrando a Territory ou Maverick, um carro que eu acho muito legal, Maverick híbrida, né? Um hybrid,
muito legal esse carro, né? E a gente tem que enaltecer quando a gente tem uma tecnologia interessante aqui no Brasil, né? Então, pensando em fazer um vídeo mostrando lá no site da Ford, comentar sobre esse motor, ver o que vocês acham disso, deixa um comentário aí, hype o vídeo, se considera aí se inscrever no canal ou se tornar um membro do canal, tamo junto. Então turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento, tamo junto, fui!